efetivamente apresentando ao presidente Lula e ao presidente Edil do PT. Nós estamos entregando, eu vou estar em Brasília, após aqui eu vou lá na presidência do PT, ver o presidente Roque, e vamos lá na presidência entregar esse documento. E não sei se vocês sabem, já foi criado o Comitê do Lula Nacional, que chamo lá em Brasília ainda, chamo o Comitê da Esplanada, por questões legais. Por questões legais, nós estamos criando o Comitê Lula Amigos dos Correios, mas depois do dia 21 de agosto, ele se transformará no Comitê Lula Presidente. Então, isso aí vai integrar todas as categorias desse país em comitês que nós vamos discutir depois a forma aqui como vai ser efetivo. E essa carta vem nesse direcionamento. Ao mesmo tempo, nós estamos encaminhando ao presidente Lula, ao presidente dos Correios, ao Ministério das Comunicações, à Casa Civil, à Secretaria de Relações Institucionais e ao Comitê Nacional do Lula, para integralizar dentro do plano de governo do Lula a nossa proposta de que correio que nós queremos. Essa discussão foi feita no último encontro nacional em Santa Catarina, e aí gerou um grupo de trabalho nosso. Apresentamos, encaminhamos para os estados contribuírem laudas das nossas proposições, que trabalha a questão operacional, que trabalha a questão de tecnologia, que trabalha a questão comercial da empresa, da questão de negócio da empresa, mas principalmente nós focamos num projeto que se chama uma gestão humanizada, efetiva. Por exemplo, a gente trabalhar a gestão de pessoas de uma forma diferente. Isso aí não é invenção nossa. Isso aqui são questões estudadas em nível internacional, principalmente nas questões na Europa, principalmente, onde utiliza uma gestão do pertencimento, do acolhimento, da participação efetiva nas decisões da empresa, do rumo da empresa. Então, tudo isso foi construído, tem 50 laudas. Nessa lauda também tem anexo, que trabalha a questão dos players, né? Sobre o Mercado Livre, as empresas chinesas, as empresas indianas, vários e vários. Por isso que é grande quase 100 páginas, mais de 200 páginas, mas foi um estudo que nós fizemos aí. Porque não adianta ele ficar só chorando, dizendo, tá ruim, não sei o que lá. Não, nós temos que propor, e essa proposição está sendo encaminhada também. Então, nós vamos discutir isso daqui, depois a gente pode passar, nós vamos colocar no nosso site nacional, mas nós podemos, nos estados também, viu, Roque? A gente vai colocar para os estados para debater esses pontos também, junto com os companheiros aqui, porque ainda está tempo ainda de a gente entender o que nós queremos para um correio público forte, sustentável, mas efetivamente ser o propulsor de políticas públicas desse país. Então, todas essas ações que nós estamos fazendo aqui, esse debate aqui é importante. Por isso, eu falei agora com o Roque, muito importante a participação de vocês aqui, das companheiras e das companheiras, porque a gente sabe que nada se constrói sozinho. Tudo se constrói coletivamente. A gente erra sozinho, é mais fácil você errar coletivamente que você errar sozinho. Então, essas ações que nós detalhamos e tudo mais. Então, vai ser criado, nós temos 58 dias de eleição aí, pesada aí, e após essas eleições aqui, nós com certeza reelegemos Lula, e no dia 4, 5 e 6 de dezembro, em São Luís do Maranhão, nós vamos ter o nosso encontro nacional, espero que muita gente participe também, porque cada encontro nacional é importante, já no outro patamar, onde vamos discutir também, né, dentro da transição do governo, os caminhos dos Correios. Isso aí, a gente, com o apoio de vocês, não só do Rio Grande do Sul, de todo o país, podemos avançar. E aí vamos iniciar agora, né, com um vídeo da companheira Michele Miller. Ela é a presidente da Anatec do Paraná, mulher presidente da Anatec do Paraná, e ela vindo aí o debate aqui, disse, Rodolfo, eu quero falar. Então faz o vídeo e que agora vocês vão mostrar. Pessoal, bem rapidinho, antes do vídeo, só para... Oi? Já tá? Antes do vídeo, só para esclarecer, o pessoal me pediu
os representantes da Anatec, que fazem parte das correntes, para participarem da próxima mesa. Então é isso, tá? Então fiquem bem tranquilos que nós continuamos sendo democráticos e vamos continuar assim. Já está sendo transmitido. Falou com a Larissa lá? Já falou com ela? Então ela vai ver. Com a palavra, Salve, Michele Meira. Cetistas, reunidos em mais um encontro estadual da Anatect, hoje no Rio Grande do Sul. Registro, através da minha fala e dos que estão presentes aí no encontro, o nosso apoio incondicional à criação do Comitê Lula Amigo dos Correios. Nada mais justo e coerente com um presidente que, no seu primeiro dia de mandato, tirou a nossa empresa da lista de privatização. Nós, da Anatect Paraná, estamos reunidos, mobilizados e organizados em defesa de um correio forte, justo e sustentável. Desejo a cada um de vocês um excelente dia e um excelente encontro. Até a próxima. Parabéns, Paraná. Vamos ler aí. Ele vai colocar mais um companheiro. Pode colocar. Aí é do Pará, Olá, Barcarena, presidente do PT da Anatec do Pará. Trabalhadoras e trabalhadores dos Correios. Hoje é um dia importante, esse grande encontro. Tá muito baixo, deixa eu consigo aumentar aqui. No Rio Grande do Sul, onde o coletivo da Anatec Pará, a qual eu, Barcarena, coordeno aqui, vem afirmar o total apoio a esse grande encontro, aonde será lançado o Comitê Lula Amigo dos Correios. Precisamos estar unidos e fortes para esse grande momento que é crucial para nós, que se trata dessas eleições de 2026. Precisamos reeleger aquele que tem compromisso com o povo brasileiro e com os Correios, que é o presidente Lula. Manter o nosso país soberano, livre, e os Correios como uma empresa pública e de qualidade. Sucesso aos trabalhadores e trabalhadoras que estarão nesse grande encontro do Rio Grande do Sul e conte com o apoio da Anatec Pará. Barcarena. O próximo aqui é o Sabugo. Olá, companheiros, olá, companheiras do Partido dos Trabalhadores, aos nossos associados da nossa Anatec, que estão hoje aí no Rio Grande do Sul, inaugurando o Comitê Lula, o amigo dos Correios. Eu falo aqui do Amazonas, eu sou o Sabugo, sou candidato a deputado estadual e junto, firme, estaremos com o nosso presidente Lula nesta caminhada. É muita felicidade para nós saber que os nossos companheiros estão hoje fundando este Comitê Lula. Então, para nós, funcionários dos Correios, que fazemos parte da associação, estamos muito felizes por isso, entendeu? Então, eu quero mandar aqui do Amazonas um abraço a todos vocês aí do Rio Grande do Sul, um abraço do tamanho do nosso estado do Amazonas. O Sabugo, o Sabugo foi... Ele é funcionário dos Correios, é atendente comercial, foi 2 vezes vice-prefeito, 2 vezes prefeito e agora é candidato a deputado estadual no estado do Amazonas. Bom, companheiros e companheiras, agora eu vou passar a palavra aqui para a nossa vice-presidente estadual da Anatec. Mas antes... A Ivana. Mas antes, vamos ler a carta, porque tem uma questão que... Perfeito. Segura então um pouquinho. Não, mas era o pessoal do Paraná. Porque eles têm que sair daqui a pouco, mas é 2 minutos. Pode ir, então. Não, pode falar, pode falar. Boa tarde a todos e a todas, em especial meus companheiros da Serra, uma região... E, na verdade, eu queria dar um depoimento para vocês. Nas eleições municipais, na região, na cidade onde eu moro, nós tínhamos como certo que a candidata ia passar para o segundo turno. A gente fez a campanha, a gente se dedicou e a gente tinha certeza que ela ia passar para o segundo turno.
e ela não passou. Então, pessoal, não vamos entrar na onda, já ganhou, vai ganhar no primeiro turno. A gente vai precisar trabalhar muito, muito mesmo. E outra situação, nós vamos ser os pombos. Toda a extrema-direita vai focar nos Correios. A gente vai ter que estar muito preparado, com argumentos e de cabeça erguida. Eles não vão conseguir nos criminalizar. Eu sei porque eu participo em muitos grupos. Eu adoro grupo de WhatsApp. Levo muito. E eles tentam, dia e noite, transformar nós em bandidos. Essa é a palavra, bandidos. Então, força e coragem para todos nós. Obrigada. Obrigado, Ivana. E agora eu passo a palavra aqui para a companheira Maria Inês, que é presidente da ARCO aqui do Rio Grande do Sul. Boa tarde a todos. Deixa eu arrumar o microfone. Obrigada. Eu gostaria de agradecer e também dizer para o Ariovaldo, para o nosso presidente da Anatec, também o Roque, que a gente está preparado. Nós estamos preparados para esse grande desafio que vai ser reeleger o nosso presidente Lula, que com certeza já é o nosso novo presidente. É como o nosso presidente do PT aqui do Rio Grande do Sul falou, né? A gente não pode estar confiando nas pesquisas de que a gente está na frente, a gente precisa fazer o tete-a-tete, convencer aqueles que são indecisos, porque os que já estão decididos não adianta a gente tentar, porque nós não vamos convencer eles. Mas aqueles que estão indecisos, aqueles que não querem ir votar, é nesses que a gente tem que focar, e eu acho que é por aí mesmo. Eu queria também repartir o meu pouco tempo aqui com o meu diretor financeiro, o Jairo Brum. Por favor, Jairo, vem aqui dar uma palavrinha para nós. E desde já, gente, desde já agradeço a todos. Então tá, vamos lá para a segunda parte. Boa tarde a todas e todas, né? A gente fica muito feliz quando pode vir a esses encontros estaduais e com os companheiros nacionais que a gente conhece. O Rodolfo talvez não se lembre de mim, mas eu era um guri lá em São Paulo, dos encontros do nosso sindicato, onde a gente teve a oportunidade de conversar muito e passar uma noite lá após trabalhos sindicais, muito alegre e divertido. Então, é muito bom, o Ariovaldo também, desta época, né? Era um guri. Então, o que eu tenho para dizer? A gente está na ARCO, a Inês já falou, é parceira, né, do governo, sempre, apesar de nosso estatuto não ter uma diretriz política, mas nós sempre estivemos à frente como esquerda, porque a gente sabe que o trabalhador, né, as ARCOs foram criadas pela empresa para, né, que os trabalhadores pudessem ter lazer, entretenimento com a sua família, mas foi abandonada pelo caminho, então a gente teve que tomar várias posições e assumimos as ARCOs nacionalmente. E a nossa ARCO aqui no Rio Grande não é diferente. Então, já que hoje também é um dia que a nossa Anatect está aí fundando esse comitê, né, com Lula, amigo dos Correios, nós, ARCO, também somos amigos do Lula, né, como trabalhadores e ação social. E também, como foi convidado aí o pessoal para se associar na Anatect, nossa ARCO está aberta a todos os companheiros aí do interior do estado e até mesmo de Porto Alegre, né, e região metropolitana. Eu acho que então a Inês me pegou meio que de surpresa. Então, eu só estou muito feliz. E outra coisa que eu gosto sempre de dizer, que eu estou no gabinete do vereador Odacir Oriboni por um movimento, né, este movimento está sempre nas campanhas, seja municipais, estaduais e nacionais. Então, minha participação neste gabinete é reconhecimento da nossa luta contra o MTC, né, nas campanhas. Então,
Também deixo aqui um abraço dele, que não pôde estar presente, né, véspera do Dia dos Pais, teve que viajar. Então, para mim é uma satisfação estar lá representando a todos e todas, e se alguém precisar de alguma coisa na região de Porto Alegre, a gente está lá no gabinete para representar a todos. Muito obrigado. Aproveitando, então, que nós estamos agora na Arco, vou chamar aqui o companheiro Daniel, presidente da Arco do Paraná. Se veio aqui, tem que falar, né? Não tem? Bom dia a todos, boa tarde a todos, a todas. É um prazer estar aqui, a gente que veio do Paraná. Muitas horas de viagem, né? E para nós é um prazer estar aqui. Falar da Arco é legal, cara. Que nem o companheiro falou, a Arco foi criada anos atrás pela empresa e nesse período o desafio é muito grande. A gente passa por uma questão de perda de sócios, tá? Todo mês, todo PDV que tem, a gente perde sócios, o pessoal mais antigo se desfilia, sai da empresa e a gente não consegue capitalizar sócios novos, né? E o desafio é muito grande, mas é um desafio legal, a gente está lá no Paraná com um trabalho bom, tá? Um trabalho de salvar a Arco mesmo, a gente assumiu agora no final de 2024, 25, então a gente vai para 3 anos de mandato agora, conseguimos fazer muita coisa, tá? Conseguimos salvar a Arco, porque estava abandonado. A nossa Arco do Paraná estava abandonada. E a gente conseguiu fazer um trabalho legal, estamos no final do mandato agora, ano que vem tem eleição, e continuamos esse trabalho. E, paralelamente a isso, e isso é importante que o nosso companheiro Jário falou, a Arco não é um instrumento político. Pelo estatuto, é uma associação de lazer e de cultura para o empregado. Mas a gente não pode ficar omisso nessa situação, tá? A gente não pode ficar omisso, a gente está ajudando lá, o Paraná, a Anatec, teve várias reuniões na Arco, a gente disponibiliza a Arco para isso, porque a Arco faz parte dos Correios. Se não tiver Correio, não tem Arco, e se não tiver o Lula, não vai ter Correio. A verdade é essa, velho. Não tem o que fazer. O Correio é a mãe de tudo. É a mãe da Anatec, a mãe da Arco, a mãe dos sindicatos, a mãe de tudo. Se não tiver Correio, a gente não tem por que a gente estar aqui nesse movimento. Então, a gente tem que tomar a posição, a gente tem que usar as nossas estruturas, a gente está usando a Arco para isso, e estamos à disposição. Quem quiser visitar o Paraná, a gente tem sedes em Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Curitiba. Pessoal que estiver passando por lá e estiver lá, a gente está à toda disposição. E muito obrigado pelo espaço. Valeu. Obrigado, Daniel. E aí, reforçando essa questão, Roque, que o Daniel falou aqui, realmente todas as Arcos estão passando por essa situação, a mesma situação que os trabalhadores dos Correios estão passando dentro da empresa, as Arcos também estão passando, afeta todo mundo. Então nós precisamos nos unir e aqueles que não são sócios ainda dessas entidades se tornem sócios para fortalecer as entidades, né? Bom, passando adiante, Roque, nós vamos montar agora a nossa mesa, o Comitê Lula, né? Depois nós vamos passar vamos abrir outras falas. Vamos montar a mesa do Comitê Lula aqui, para a gente aprovar isso, ler o documento, né? E depois nós temos outras aprovações aqui do Estado também para fazer. Rodolfo, venha compor a mesa aqui conosco para o Comitê Lula. O Roque vai chamar aqui o pessoal. Pessoal, esse momento agora eu gostaria nós vamos estar oficializando o Comitê Lula Amigo dos Correios, logo mais Lula tetra-presidente do Brasil, e gostaria da participação já aqui do Rio Grande do Sul, da Anatec, dos nossos companheiros e companheiras que se dispõem a estar junto nesse pleito, né? Então, gostaria de que cada tendência que está aqui mandasse um representante ou uma representante para nós, para participarmos desse comitê, tirarmos uma organização mínima aqui para que esse comitê comece a funcionar, tá? Então, eu peço que a CNB, DS, Avante, demais correntes que estejam aí, possam estar presentes nesse comitê. Está aberto... Não, é muita gente, pessoal. Tem muita gente querendo participar. Por favor, indiquem aí, porque a gente vê movimentação aí que cheguem até nós aqui para compor a mesa. Do Avante.
eu vou precisar. Pessoal, eu queria agradecer e parabenizar o encontro de vocês. A gente vai levar como exemplo, muito organizado, muita presença ali, a gente vai fazer um encontro igual lá no Paraná. Eu preciso ir embora, que a gente tem 9 horas de viagem até o Paraná, a gente veio de carro. E depois vai compartilhar o meu contato, quem puder salvar, o que precisar de informação, a gente vai estar à disposição. Tem o Instagram também que eu publico algumas informações lá. Então, quem tem meu contato, se alguém pedir, não tem problema, pode compartilhar, eu estou lá para representar todos, e quem tiver algumas questões, subsidiar a gente para que a gente possa fazer essa efetiva representatividade lá. Bom resto de encontro para vocês e até mais. Obrigado, pessoal. Bom retorno para vocês. Boa viagem. É isso aí. Vamos em frente. Eu vou chamar aqui a companheira Pérola Sampaio, que é candidata a deputada estadual também, para fazer uma fala aqui conosco. Ah, é candidata federal. Ah, tá bom, então. Bom dia, camaradas. Peço licença para chegar nesse espaço, que é o espaço dos Correios, né? Uma empresa que é nossa, que é do povo brasileiro, que nós temos que defender para que ela seja do povo, porque é isso, né? É sobre isso. E dizer para vocês que muito nos honra o nosso nome estar à disposição para a gente representar o time do Lula, porque nós temos um Congresso que majoritariamente é inimigo do povo. E o que nós precisamos é ter um Congresso com diversidade, com homens e mulheres, com negros e brancos, né, com indígenas, quilombolas, ribeirinhos, enfim, que possam representar a diversidade. Então, muito nos honra estar aqui, né, sempre acolhida pela nossa grande liderança dos Correios, que é o companheiro Paulo Machado, que é o Gil também, que está ali atrás, companheiro de luta, companheiros que estão sempre na batalha, que nunca se cansam da luta, porque a nossa luta não é só quando é época eleitoral, é estar na rua, é estar reivindicando os nossos direitos diariamente e o direito de quem mais precisa. Então, é com muita responsabilidade que nós estamos colocando o nosso nome, porque o Lula, ele plantou e ele destinou um projeto político para nós, que é o que a gente tem hoje. A gente só é o Brasil que é, e a gente sabe que, quando a gente fala em política, a gente fala do salário que nós recebemos, dos direitos ou não que os nossos filhos e filhas têm, do que a gente veste, do que a gente calça. É uma questão de consciência de classe. É sobre isso que a gente está falando. É de fazer o enfrentamento da luta antirracista, dizer que a gente não quer mais racismo na nossa sociedade, não queremos mais machismo. É dizer que as nossas mulheres estão morrendo pelo simples fato de ser mulher e nós temos que dar um basta nisso. Então, dizer que a nossa candidatura vem com a responsabilidade nos ombros de poder dar seguimento ao legado do Lula, que é o legado de construir uma sociedade com democracia, com justiça social, que enfrentem o neoliberalismo e que a gente derrote a extrema-direita, fazendo com que mais candidaturas possam se eleger, que a gente possa ter a maior bancada do Rio Grande do Sul, lá entre os 513 deputados que nós temos, entre os 81 senadores que nós temos. É por isso que a gente está com o time Paulo Pimenta e Manuela. É por isso que nós estamos com um time de Juliana Brizola, que agora vai ser 12 também na urna, e com o Edgar Preto, porque a gente tem que fazer o diferencial. E se nós estivermos lá com o Lula, que infelizmente é a última eleição dele, a gente sabe que as nossas estatais estarão seguras, que o direito de todos e todas e todas vocês estarão seguros, porque a gente tem que manter as estatais, as instituições públicas, gratuitas, com qualidade, mas para concluir a minha fala, com mais, que valorize a classe trabalhadora, no que diz respeito ao salário, porque o salário é a dignidade, é como tu vai dar para tua família o pão de cada dia. E eu, como uma filha de empregada doméstica que fui, né? Eu sou filha de empregada doméstica, e a minha mãe, com muita dificuldade, com muito esforço, conseguiu fazer
um concurso público no INSS e conseguiu tornar-se servidora pública federal. E, a partir daí, nós conseguimos, a nossa família, ter mais dignidade. O que a gente não comia, a gente conseguiu comer melhor. Então, vocês sabem do que eu estou falando. E hoje, eu sou formada em psicopedagogia clínica e institucional pela PUC e sou formada em direito pela PUC também. Estou falando isso para me exibir? Não. Estou falando isso para exibir o projeto coletivo de ações afirmativa do governo Lula, que colocou milhares e milhares que estavam na extrema pobreza em outro lugar social. E fez, pessoal, com que o filho do trabalhador e da trabalhadora pudesse bater no peito e dizer: mãe, pai, agora eu posso ser doutora, eu posso ser doutor. Viva a luta, viva os Correios, viva a democracia! Obrigado, Pérola. Muito obrigado. Tá bom. Tá ligado. Pode falar. Bem rapidinho. Sou Pérola Sampaio nas redes sociais. Vamos se empoderar, vamos se fortalecer e vamos seguir a gente lá nas redes e olhar o nosso trabalho, o que a gente está fazendo, porque nós estamos dando um rolezinho nos territórios periféricos do Rio Grande do Sul. Viva a luta, viva as mulheres e viva os Correios e os homens de luta que não aceitam o feminicídio. É sobre isso! Vamos pintar o Congresso de Povo! Obrigado. Capaz, muito obrigado. Obrigado, Pérola, muito obrigado mesmo por ter vindo até aqui e prestigiar o nosso evento. Eu vou passar aqui para o Roque para chamar a composição que está faltando aqui na mesa ainda. Gilberto. Pessoal da DS está aqui. Gilberto CNB, é isso? E uma outra, portanto, a nossa vice-presidente aí, Ivana. Ivana, cadê a Ivana? Ivana. Alguém avisa ela. Alô. Olha lá, tá vindo. Só assina aqui, Ivana, faz favor. Esse aqui tá fraco. Tá aberto. Ai. Ela nem sabe do que ela está vindo. Não, a comissão da mesa. Comitê Ivana, Central. O Comitê Central. Eu sei, mas eu tô... Oi. Tem que chegar perto. Tem mais uma... Mais uma mulher aí. Uma mulher aqui. Essa mesa aqui tem muito cara feio aqui. Nós precisamos de mais uma mulher aqui, pessoal, para essa comissão. A menina, ela aí, ó. Mas ela já está... Uma questão de utilidade pública. Já achou? Companheira Mariângela, não está por aí? Angélica. Angélica, pode ser, Angélica, sem problema nenhum. Vem, Angélica. Isso aí. Enquanto isso, vai mais um videozinho para nós. Vamos, mais dois... Vamos colocar aqui uma companheira candidata a deputada federal indígena, uma referência dos povos indígenas, a companheira Narubiá, lá de Tocantins. Almiri, amigos, companheiros da Anatect, que é Narubiá do Tocantins. Estou desejando muita sabedoria, muita força, muita unidade nesse momento tão importante da democracia brasileira, que nós precisamos fortalecer o que é nosso, as nossas empresas, os nossos servidores, aqueles que dedicam a sua vida para fazer o melhor pelo nosso Brasil. E os Correios são referência em todo o país e no mundo também. Nós temos uma empresa forte e precisamos de quem realmente vai fazer política pública que fortaleça as nossas empresas estatais. Nós estamos juntos com vocês, estamos juntos com o nosso presidente e eu desejo a melhor estratégia, o melhor empenho para que todos nós estejamos nessa corrente de norte a sul do Brasil, porque essa empresa é uma das poucas fortes e que tem uma grande capilaridade e chega em todos os lugares. Povos indígenas, comunidades tradicionais, estão nas periferias, nos grandes centros, e vocês são muito importantes para nós e nós precisamos que todos os nossos servidores públicos sejam valorizados. Um abraço, bom encontro.
Ao Nuri, amigos, companheiros da Anatect. Pessoal, enquanto eu arrumo mais um vídeo, eu gostaria de chamar a Ana Silvia Brandão aqui na frente. Nosso companheiro Mauro Graziani dos Santos também aqui na frente. Estão por aí? Tá bom, então. Convidar o companheiro... Tem mais filiação? Quem que são os demais aí? Sandra, Bruno. O nosso companheiro... Bruno. Mais ficha aqui. Só tá faltando ele. E o que tem 2 aí. E o 2 que são. O... Quem não tem ficha, depois pega conosco aqui as fichas. E o do Ceará. Eu volto aonde, tá aí? Eu volto. Esses 2 ali? Recepcionar os nossos filiados da Anatect. Estou à sua disposição, meu comandante. Manda esse aqui para mim agora de novo, pelo WhatsApp, e o outro que tá faltando. Vou vem cá, que é a 4ª vez que eu tento de filial. O culpado é o Rodolfo, o tempo que estava na Defesa Nacional. Agora eu volto, vai funcionar o sistema. Porra, boa. Eu sabia dessa? Ô, doutor Rodolfo. Quem é a pessoa que tá faltando? 4 vezes, não gosto de carro. Fazer a foto aí, vamos fazer, fica na ponta aí. Aê. Vamos filiados da Anatect, Rio Grande do Sul. O que o nosso amigo está fazendo? O novo filiado? Não, aqui do lado. Uma salva de palmas para os novos filiados. E vamos passar mais um videozinho. Sou o professor Alfredo Costa, candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores aqui do estado do Pará. Você viu a Índia aí linda, né? Você se aveste. Pessoal, um pouquinho de silêncio só porque o áudio é bem baixinho aqui. Sou o professor Alfredo Costa, candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores aqui do estado do Pará. Venho aqui parabenizar os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios que irão participar desse belíssimo encontro, onde será lançado o comitê Lula, amigo dos Correios. É a nossa luta para manter os Correios públicos, não a privatização. Fora esses candidatos que querem privatizar o Correio. Correio na mão dos trabalhadores é Lula presidente. Olá, companheiros e companheiras da Anatect. Companheiro do Ceará. Do Ceará, desejando bom encontro, maravilhoso encontro. Que Deus abençoe todos vocês. É isso aí, pessoal. Meu nome é Valdemir Catanho. Estou aqui no Ceará, lá do meu amigo Daniel. Tá? Bom encontro para vocês aí da Associação Nacional dos Trabalhadores do Correio. Bom proveito na discussão política, né? Estou sabendo que vocês estão montando aí um comitê Lula, amigo dos Correios. Vamos enfrentar essa eleição, vamos lutar para manter a empresa viva, né? Construir uma empresa lucrativa, uma empresa forte, que continue servindo aí ao povo brasileiro, como vem fazendo aí há tantos anos. Nosso amigo Catanho será, se Deus quiser, nosso estadual na próxima legislatura. Um abraço a todos, vamos à luta. Show. Olá a todos os amigos e amigas que fazem essa importante empresa no nosso país. Os Correios, eles têm
um significado muito importante para todos os brasileiros. Então, aqui em nome da Anatect, quero declarar que, como pré-candidato e agora candidato a deputado federal, nós daremos todo o apoio para as pautas necessárias e importantes para que os Correios continuem sendo uma empresa pública e que ela possa também corresponder às expectativas que os brasileiros querem. É por isso da importância, criado pelo presidente Lula, de um comitê no qual irá discutir todas as políticas públicas que elas sejam para o bem de todos os funcionários e que, naturalmente, é também importante para o povo brasileiro. É o candidato Neném Coelho, lá do Ceará. Agora já vamos... Nós vamos iniciar a questão do comitê, a criação do comitê. Primeiramente, aqui o Maurício, da organização, vai ler a carta. É importante essa leitura para a gente compreender o nosso papel a partir disso aqui, né? Então, com a palavra, Maurício, depois nos reiniciamos. Bom, essa carta vai ser encaminhada ao presidente Edinho, que é o presidente do PT Nacional, do PT, vamos encaminhar também para o Gilberto Carvalho, que é o presidente do Comitê Central da campanha do Lula, e também o presidente Lula também, na segunda-feira, já vamos protocolar todos esses três, tá bom? Uma palavra. Assunto da carta. Carta resolutiva sobre eleições 2026, aprovada no 13º Encontro Nacional da Anatect, Associação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios. Brasília, 8 de agosto de 2026. A Anatect, a Associação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios, reunidos no 13º Encontro Nacional, ocorrido em Florianópolis, Santa Catarina, nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 2025, deliberou por todos os presentes uma carta denominada Carta da Anatect Eleições 2026. Reafirmar junto a toda a população brasileira sua posição política diante das eleições de 2026 em defesa intransigente da soberania nacional, do serviço público, do fortalecimento dos Correios como patrimônio estratégico do Brasil e a luta para manter o projeto da reeleição do presidente Lula. Análise de conjuntura. O Brasil atravessa um período histórico marcado pela disputa entre dois projetos antagônicos. De um lado, o fortalecimento do Estado para empresas públicas e da soberania nacional. De outro, o avanço do capital privado e estrangeiro sobre setores estratégicos, sustentado por um Congresso dominado por forças neoliberais e ultraconservadoras que tentam, a todo momento, vender as empresas públicas, destruir a democracia e a soberania nacional. No nível histórico, iniciado em 2016, com a ruptura democrática via golpe que resultou em retrocessos sociais, os Correios vêm sofrendo ataques sistemáticos, desmonte de políticas de expansão, cortes orçamentários, estrangulamento financeiro, redução de quadros e fechamento de agências. Os setores conservadores da direita e da extrema-direita, na Câmara dos Deputados e no Senado, têm reiteradamente pautado projetos de lei que buscam privatizar ou quebrar o monopólio postal, colocando em risco a integração nacional, os empregados e o acesso da população a um serviço essencial. Os Correios não são apenas uma empresa, são um instrumento de integração territorial, socioeconômico e de inclusão, garantindo a cidadania às milhões de pessoas no país. Os Correios chegam a 100% dos municípios brasileiros e garantem serviços fundamentais em regiões onde 71% das localidades só são atendidas por esta empresa pública. Sua destruição abriria espaço para a exclusão de milhões de brasileiros, aprofundando desigualdades, a perda da cidadania e da soberania nacional, na entrega ao capital estrangeiro desse patrimônio construído pelo povo brasileiro.
Por isso, a luta em defesa dos Correios é também a luta em defesa da democracia, da inclusão social, da integração territorial e socioeconômica, da geração do emprego e renda, da cidadania e da soberania nacional. Por isso, as eleições de 2026 é um momento histórico para os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios e de todos os brasileiros, um verdadeiro plebiscito sobre os serviços públicos, a democracia e a soberania nacional. Para a Anatect, a manutenção do projeto de reeleição do presidente Lula é a ampliação de progressistas no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. São imprescindíveis para termos um maior equilíbrio de forças para que garantam um projeto maior para a população, garantindo políticas públicas e reter os avanços de setores da extrema-direita e neofascistas, capitaneando pelo capital por suas pautas de destruir a democracia e a soberania nacional. Os Correios são estratégicos para o Brasil. Os Correios são, pela sua capitalidade, é a única empresa que alcança 100% dos municípios do Brasil. Os Correios é um instrumento central de integração nacional e socioeconômico, de cidadania e soberania nacional. Os Correios são responsáveis por garantir a presença do Estado, a inclusão social, um braço importante do governo garantindo suas políticas públicas, onde os setores do mercado privado não chegam, garantindo a universalização de seus serviços a toda a sociedade brasileira. Os Correios, para 71% das localidades brasileiras, são a única instituição do Estado presente, garantindo a sua integração nacional e internacional, sua inclusão social e econômica, onde a sociedade tem acessos aos seus serviços, garantindo a sua cidadania. Exigimos compromisso público das candidaturas. A Anatect apoiará as candidaturas que assumam claramente a defesa intransigente das políticas públicas da inclusão social, da participação popular, da democracia e da soberania nacional, que votem contra os projetos ultraconservadores que venham contra os anseios da sociedade, da democracia, contra a anistia dos golpistas e do orçamento secreto, defesa dos Correios sustentável, pública e de qualidade, que apoie a recomposição da capacidade de investimentos em estruturas tecnológicas e capacitação aos seus empregados e empregadas, para avançar em 2 eixos, o social de universalização de seus serviços e produtos e dar maior competitividade para garantir a sustentabilidade ambiental e financeira. Que fortaleçam a frente parlamentar em defesa dos Correios no Congresso Nacional, que combatam qualquer projeto que venham contra as políticas públicas nas esferas da educação, saúde, transporte, emprego, segurança das questões raciais, das mulheres, LGBTQIA+, dentre outros, que prejudicam a sociedade. Que se comprometa com a eleição do presidente Lula. O governo determine para os órgãos federais como oriente para seus entes federativos o cumprimento legal que se refere à Lei 14.744 de 2023, que determinam que órgãos e entidades da administração pública federal, estadual e municipal devem preferencialmente contratar os serviços não exclusivos dos Correios. Isso significa que os Correios devem ser a primeira opção para esses serviços, desde que a contratação seja técnica e economicamente viável. Que o governo federal, estadual e municipal, dentro do conceito de universalização, garanta inserções aos Correios para participar mais ativamente da política industrial de serviços, amplie o seu papel social, fortalecendo seu vínculo com as comunidades precarizadas nas zonas mais complexas das cidades e no campo, fortalecendo a presença do Estado como indutor de políticas públicas. Eleições 2026, plebiscito sobre os serviços públicos. A crise dos Correios é a expressão da disputa central entre 2 projetos antagônicos para o país. Um Brasil soberano, com empresas públicas fortes voltadas ao interesse popular, e o da entrega dos Correios ao capital estrangeiro, aprofundando a exclusão social, a democracia e a soberania nacional. Por isso, há necessidade, a coesão mais fortes de setores da sociedade e dos movimentos sociais para ampliar suas ações voltadas para o fortalecimento das empresas públicas e de governo, buscando reafirmar nosso projeto e lutar contra setores ultraconservadores e neoliberais, que são
privatistas que tentam, dentro do nosso projeto, do nosso próprio projeto de governo, indicar pessoas alinhadas a esses setores que minam internamente para garantir apoio popular nas vendas dos patrimônios do povo brasileiro. É a última folha agora, pessoal. Na eleição de 2026, está colocado como uma grande disputa para o papel do Estado, portanto, 2 projetos antagônicos e temos a responsabilidade política de garantir um aumento das cadeiras da Câmara Federal e de senadores, elegendo os nossos candidatos em todo o país alinhados ao projeto do presidente Lula. Nosso compromisso das eleições 2026. A Anatect atuará com protagonismo político nas eleições 2026, neste contexto eleitoral. Apresentará um conjunto de candidaturas próprias e de aliados ao nosso projeto, deputados estaduais, federais, senadores, governadores e do presidente Lula, em todos os 26 estados e no Distrito Federal, alinhadas às pautas da categoria, democracia, soberania nacional e da ampliação de direitos e conquistas do povo brasileiro. Dentro dessas premissas, estará em constante mobilização com os estados discutindo e organizando os debates com a categoria e fazendo os planejamentos para garantir nossa estratégia e termos um grupo de parlamentares eleitos dentro de um projeto de maior representatividade da Anatect, com ênfase no fortalecimento dos Correios e numa maior participação na gestão, ampliando sua ação social e de mercado, com sustentabilidade financeira e maior competitividade. Dessa forma, precisamos ampliar nossa ação com outras categorias, com a sociedade, mostrando a importância de mantermos os Correios como esse braço social, mas também uma estrutura importante de logística que integra o Brasil e o mundo, sendo uma empresa ampla de serviços para a sociedade. Por isso, criaremos em todo o país o Comitê Lula, Amigo dos Correios, um instrumento de mobilização e organização dos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, que ampliarão com outras categorias para garantir a reeleição do presidente Lula e o aumento de nossa representação no Congresso Nacional e nos estados. Convocação às candidaturas. Neste 13º Encontro Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios, foi deliberado um grande compromisso de debater a grande importância das eleições de 2026. Por isso, sairmos unidos e coesos com este propósito de nossas candidaturas é um marco na construção política de termos uma estratégia importante para o próximo período. Nossas candidaturas sairão fortalecidas e todos presentes definirão o nosso compromisso de eleger o maior número de deputados, senadores, governadores e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Atenciosamente, nosso presidente Aerovaldo Alves de Figueiredo. Vamos dar sequência agora aqui. Primeiro da aprovação, né, dessa questão aqui. Não sei se... E depois nós vamos abrir para o pessoal falar, né? Lembrando que eu fui convidado para o Comitê Central do governo Lula. Liguei para o Aerovaldo, né, Aerovaldo? E hoje nós, em cada estado, nós vamos fazer a criação, mas eu vou ficar como elo em Brasília para debater e apresentar. E eu quero colocar um relato importante, que quem está na coordenação geral é o companheiro Gilberto Carvalho, ex-ministro, e ele no evento, ele levantou uma questão importante. Disse, olha, Rodolfo, o Correio vai ser tratado um pouco separado de toda uma mobilização geral, porque a avaliação deles é que o Correio vai ser uma entidade que vai ser mais atacada pela direita e pela extrema-direita. Já está sendo atacada diariamente nos jornais, assim por diante, tá certo? Então, eu acho que essa importância que nós temos é no sentido de que a gente sairá dessa vitória do Lula muito mais forte em todos os níveis, tanto na política como na formatação de um novo Correio, um Correio mais forte, mais sustentável, tá certo? Então, após a leitura do Maurício aqui, nós vamos votar juntos agora a aprovação aqui. Eu vi agora há pouco, tinha umas filiações aqui, né, da Anatect, onde eu aceitei também a filiação de uma companheira que está aqui ao PT e também vai se filiar à Anatect, a companheira Patrícia, que eu vi agora há pouco ela aqui, né, e ontem ela assinou já, mas é importante que eu esqueci naquele momento, né, Gilberto?
É isso. Então vamos votar, né? O documento, logicamente, o Ariovaldo, a gente vai analisar um pouquinho algumas questões de redundância ou de português que a gente pode estar no final aí, mas depois nós vamos entregar esse documento ao presidente, à presidência da República, ao Lula, ao presidente do PT, o Edinho, e também ao Comitê Central. Perfeito? É isso, Ariovaldo. Então vamos fazer uma foto, né? Bora chegar um pouquinho aqui, tem muito lá atrás, tem pouca gente aqui na frente, para dar número aqui na frente aqui e fazer uma foto bonita aí sobre isso aí. Pode ser? Pedimos para o pessoal levantar a mão, tá? Com o crachazinho ali que tem de delegado para poder votar, tá? E tem mais... E lembrando que o Ademir trouxe aqui, o aposentado trouxe umas camisas aqui que vai ser sorteada, Ademir. Não sei como. Ou então o Rock... Cadê o Rock? O Rock vai levar para depois sortear. As camisas com o Ademir. Ele vai levar para Passo Fundo. Para ter uma foto melhor, pessoal, para ter uma foto melhor, a de comunicação nossa aqui pediu para as pessoas que estão aqui atrás, vir tudo para frente, lotar aqui na frente, para dar um destaque, porque essa foto aqui daqui a pouco vai ter uma referência. E lembrando que ele vai virar, e essa foto também é o pessoal, lembrando que a pessoas estão participando também dos estados, né? Vendo. Vamos encostando aqui, pessoal, vamos. Vai. Vamos lá, pessoal. Mais 2 horinhas, nós já estamos em casa. Não, essa é aqui, ó, tá muito vazio aqui, ó. Pessoal, vem mais para frente. Vamos para as cadeiras da frente aqui. Após a foto aí, nós vamos abrir 5 inscrições, certo? Para essa análise de conjuntura que foi feita aqui com o documento, para que os companheiros e companheiras possam participar também. Só junta um pouquinho mais, junta um pouquinho mais aí. Chega mais para cá. Aí, chega mais. Não fiquem com medo de se encostar, companheirada. Vamos chegar um pouco mais pertinho. Então, companheiros e companheiras que estão de acordo com a criação do Comitê Lula no Rio Grande do Sul, amigo dos Correios, levantem a mão aí. Isso! Olá! Lula! Lula! Olê, 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 olá! Lula! Lula! Muito obrigado! É amigo dos Correios! Então tá, companheirada, estão abertas as inscrições aí para o pessoal que quiser contribuir, são 3 minutos. Começando aqui com o companheiro Elmar, que já levantou a mão. Quem quiser falar, levanta o crachá, entrega aqui na mesa, que nós vamos chamar. Um pouquinho. Pessoal vai se inscrevendo, vai largando o crachá aqui comigo, e aí já vem aqui para o púlpito aqui, depois da fala do Elmar, já pode vir o Flavinho. Som. Pessoal, muito boa tarde. É importante a gente aproveitar esse momento, né, para que os companheiros aí, a maioria possível, né, faça aqui uma intervenção, uma fala, para saudar esse momento ímpar que a gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul. É o segundo momento importante desta associação. O primeiro foi o ato de fundação, e agora este encontro estadual, que conta com a presença aí dos nossos companheiros de vários estados, não só aqui presencialmente, mas também pelo YouTube. Então, saudando aqui o nosso presidente nacional, Ariovaldo,
e o nosso presidente da Anatec RS, eu saúdo a todos. E vou fazer uma fala breve no sentido de que, em nome da Avante, eu quero cumprimentar os nossos companheiros da articulação. Acho que não vi nenhum aí, não me lembro de ter visto representado, mas estão nessa composição da Anatec. Cumprimentar os companheiros da CNB e da DS, né? E queria pedir licença aos companheiros das demais forças para, em nome de todos eles, cumprimentar os nossos companheiros das outras forças que não quiseram abraçar essa ideia, né? Dizer para eles que eles estão perdendo uma grande oportunidade de fazer parte de uma associação que está crescendo e que tem uma força incrível em nível nacional. Eu acho que isso aqui é a demonstração de que mesmo nós, dentro do Partido dos Trabalhadores, que nos organizamos aqui por tendências, por forças, e temos pontos de vista diferentes, mas temos o mesmo rumo. Então, é assim que o Partido dos Trabalhadores se organiza, com a garantia do debate de ideias e destas composições que a gente faz agora, neste momento importante, que é um momento de união, um momento de unir forças em busca do objetivo maior, que é eleger o nosso presidente pela 4ª vez e colocar uma grande bancada lá no Congresso e no Senado. Eu acho que é isso que a gente tem que tirar como a grande vitória deste momento aqui, o grande prêmio para todos nós, trabalhadores de Correios, que estamos aqui já, como disse aí, né, o nosso companheiro Dinossauros aqui trabalhando, mas a gente continua lutando e a gente deu essa demonstração de maturidade política, uma vez conseguimos aí congregar várias forças num único encontro com um único objetivo. Muito obrigado a todos e nós estamos de parabéns. Companheiro Flavinho. Sim, sim. Bem, eu quero apresentar minhas saudações. Bom, meu boa tarde para todos e todas, tá? Eu quero aqui fazer uma manifestação que possa servir de reflexão, tá? Em relação a esse momento que eu acho extremamente importante, onde tem uma organização por parte da Anatec, né, de demonstrar, né, o quanto é importante a gente fazer um movimento de garantir a reeleição do Lula, uma bancada de esquerda arrojada que realmente assuma compromisso com todas as pautas dos trabalhadores, que ela tenha a consciência, tá, que esse momento é extremamente delicado, mas que a gente não pode esquecer de fazer um balanço do que a gente fez até agora, entendeu? Então, assim, ó, o que a gente tem hoje para conversar com os trabalhadores, com a prática que se teve até então. Se teve um primeiro ano onde se teve conquistas importantes, e a partir daí a gente começou a repetir os erros do passado. Isso não pode, no momento como agora, as pessoas esquecer quantas coisas deixaram pelo caminho, quantas pessoas ficaram esperando políticas de inclusão, que queriam a valorização, resgatar pautas que nos tiraram no canetaço e que se depositou muita esperança nesse governo de poder trazer isso de volta. E o que se percebeu aí? Na verdade, uma acomodação, uma conformação, tipo, trazendo assim, olha, gente, a gente não pode fazer nada, a gente é minoria. Tá? A gente pode ser minoria, mas a gente pode fazer a diferença em cada caso que a gente pegar para resolver e, de fato, levar a fim e a cabo aquela condição. Nós, quando defendemos que uma Anatec venha fazer um papel para rivalizar com a ADICAP, e porque a ADICAP nunca prestou para nós, nunca serviu. Tá? Então, a gente tem que ter o cuidado, quando a gente cria estruturas, tá, para a defesa dos trabalhadores, para a gente, de fato, poder cobrar dessas pessoas um compromisso de defender Correios, defender quadros técnicos para fazer o uso da sua sabedoria, do conhecimento, de logística, da relação humana, tá? E fazer isso, de fato, vingar. A gente não pode, de maneira nenhuma, trazer situações aqui, tá, que esqueçam os assédios morais que se deram de uma maneira incisiva em vários momentos, tá? E que essas pessoas ainda ganharam promoções. Assim, como promoções? O governo não fez um acordo
na Bahia, por conta de um assédio moral coletivo, onde foi feito um processo de conciliação, onde o governo assumisse uma pauta de criminalizar o assédio moral, Tempo, de companheiro. fazer capacitação para os seus gestores e comprometer eles com uma pauta humana. Nós queremos um plano de cargos, carreiras e salários do Correio para não depender. Plano de saúde. Mais da metade saiu do plano de saúde. Como é que a gente faz para criar um plano de saúde compatível com a nossa necessidade? No momento que tu mais precisa, tu fica alijado de tudo. Tempo, companheiro. Entendeu? Então, assim, olha, eu coloco isso como uma reflexão para as pessoas não esquecer qual é o objetivo desses recursos, esse mecanismo que a gente cria. Ele não pode ser mais um mecanismo de gerar uma casta de dirigentes privilegiados que tem a sua vida tranquila, e enquanto que a base, que não cobra, que não se posiciona, fica assistindo. Então, gostei muito do que foi dito aqui. Agora, eu quero ver isso, na verdade, na prática. A gente precisa desse compromisso. Agora, esse compromisso tem que ser de cada um. Não adianta a gente vir aqui falar um monte de coisa e não levar isso a se concretizar. Tem que efetivar isso. Por que o Ariovaldo ficou 12 anos como superintendente e a gente não conseguiu estender essa condição para as demais regionais? Por que não pode ser do PT? Por que não pode ser um quadro de base que tem formação? Porque os caras acham assim que quem é de base hoje é um cara que tem o primário. Não, tem muita gente que tem com muita formação e principalmente compromisso humano, ético, entendeu? Com a pauta do trabalho. Tempo, companheiro. Então isso não pode ser esquecido. E isso é o meu grande recado que eu trago hoje, tá? Obrigado. Companheira Angélica. Ó o Flavinho. Flavinho. Depois da Angélica, é o Emílio. E temos mais uma vaga ainda para inscrição. Joaquim. Boa tarde, companheiros e companheiras. Todo mundo aqui vai votar no Lula, né? Todo mundo aqui vai votar nos candidatos a deputado, senador, ligados ao nosso projeto. Então, não preciso convencer vocês. Todo mundo aqui está convencido. Então, o que a gente vai falar é de duplicar, triplicar nossa votação. E para a gente fazer isso, a gente tem que lembrar que onde a gente for, a gente é governo. Onde a gente for, a gente é representante de um projeto que pretende se renovar e avançar no país. E a gente faz parte de quem representa toda a pluralidade do Brasil, toda a diversidade brasileira. Tudo isso está representado pelos Correios, que atravessa a política pública, entrega o Brasil, mas tem que estar representado na nossa postura. Então, de uma vez por todas, se comprometam. Eu acho que a fala do Flavinho foi muito boa nesse sentido, porque nós, em cada dia, cada momento que nós estivermos levando o projeto, levando as nossas campanhas, nós também vamos ter que estar comprometidos. E nós vamos ter que levar em consideração todas as pautas que são sempre colocadas e reafirmadas por todos os nossos companheiros e companheiras. Então, se em algum momento algum de nós, por qualquer motivo, estiver reproduzindo de qualquer maneira qualquer tipo de ódio, qualquer tipo de misoginia, qualquer tipo de machismo, qualquer tipo de etarismo, qualquer tipo de racismo, qualquer tipo de preconceito ainda, e considera que é uma brincadeira, que é uma piada, que é uma coisa que há muito tempo se faz, parem agora. Se comprometam com o nosso projeto. Se comprometam com um projeto que não é só democrático, é um projeto de intensidade democrática. Intensidade democrática é diferente de democracia, porque todo mundo pode votar na democracia, mas com intensidade democrática a gente é ouvido. Com intensidade democrática, a gente realmente existe na construção do projeto. Então, quando alguém disser que nós estamos trabalhando pelo projeto, que nós sejamos a cara do projeto, que nós sejamos todo o compromisso do presidente Lula com todas as pessoas vulneráveis desse país, que nós sejamos o compromisso com um Brasil diferente, que fala diferente, que se porta diferente e que não vai repetir nem erros do passado e nem um projeto que nos aniquila no futuro. Assim a gente vai conseguir defender os Correios, assim a gente vai conseguir reeleger o nosso presidente, reeleger o nosso projeto e fazer uma vida melhor para todos nós.
É o meu desejo e eu espero ter certeza de poder contar com todos e todas vocês. Obrigado, Angélica. Agora, Emílio. Aí, ô Rodolfo, sai perto. Quem sabe agora Passa sai. pra Angélica lá. Leva fisicamente. Tira uma fotocópia e manda. Com essa letra nós vamos entender. Vem cá. Médico? Não, tô brincando. Eu tava nervoso sobre isso. Companheirada, boa tarde. Eu gostaria de chamar a atenção de todos e todas aqui, que são funcionários, empregados de diferentes matrículas dos Correios, mas principalmente do pessoal que hoje está na alta gerência. E não sei se tem algum professor ou orientador da Único aqui. Tem algum? Eu sou orientador da Único, né? E oriento alguns alunos, inclusive no Paraná, tem uma menina que me procurou, e tem uma pauta acadêmico-científica que a gente tem que se ater, Rodolfo e Christian, que é a gente discutir o futuro do financiamento postal dos Correios. E isso não pode escapar da Anatect, de forma nenhuma. Eu sou seguidor do Valor Econômico e, de vez em quando, eu vejo o TCU emitindo pareceres, e agora, recentemente, o atual ministro da Fazenda deu uma entrevista sobre como será o novo modelo de financiamento postal e universalização dos Correios. Quando falo em financiamento postal, nós não estamos falando só da disputa de mercado, que nos gera dinheiro. Estamos falando da universalização, né, que é a função social, o papel constitucional nosso. E isso precisa ser discutido por nós. Quando e o que e como a gente está falando sobre isso? Eu estava fazendo um estudo comparado esses dias, eu faço doutorado em administração pública, e estava aproveitando para tentar escrever um artigo sobre financiamento postal global, né, através, inclusive, do que a UPU ela patrocina. Existe um modelo de financiamento postal que cobra a tarifa das empresas logísticas na Europa. Nos Estados Unidos, é totalmente financiado pela União, o que muitas vezes saiu como discurso aqui. Um minuto, companheiro. No entanto, a gente não tem condições hoje do Estado arcar, infelizmente, com toda a universalização, a não ser que crie um fundo comum. Preciso despertar os companheiros e as companheiras para a gente conversar sobre esse assunto. Eu não vejo nem a DICAP, eu não vejo nem a Asticó, eu não vejo nem a Anatect conversando sobre isso. E precisamos sair na frente com um projeto. Maria do Rosário me emocionou, já falei isso, sobre o que vamos entregar de projeto futuro para o novo mandato do governo Lula. E essa pauta, uma crítica positiva, eu acho que escapou da carta. Fica aqui o alerta. Obrigado. Obrigado, companheiro. Companheiro Joaquim. 3 minutos. Não, só para colocar que nós temos um projeto do Congresso Nacional, o 1369 de 2019. Foi proposto pela Anatect, junto ao deputado Leonardo Monteiro, com a assinatura da Rosário, a assinatura da Frente Parlamentar. E lá nós trabalhamos com a questão da criação do FUSP, que é o Fundo de Universalização dos Serviços Postais, onde o modelo é praticamente da Europa. O Correio entra com a parte como operador público, as empresas também, os players, entram com um valor também dos operadores privados, que daria 50-50, um percentual de faturamento. Isso é para garantir efetivamente a universalização dos serviços postais, como era, logicamente, quando foi privatizado, o FUST, que é o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, que existe. Hoje o FUST tem quase 30 bilhões em caixa, esse fundo fica dentro do Ministério do BNDES, mas quem pode mexer é o Ministério da Fazenda e faz. Então, não era isso. E nesse debate que nós tivemos, o presidente Fabiano anterior, né, junto foi até o Haddad, para que esse fundo pudesse ser votado no Congresso Nacional. Nós não tivemos voto, por isso que a importância da participação e ter mais gente nossa no Congresso. Nós não temos porque qualquer ação que venha onerar
em percentuais o pessoal da iniciativa privada, eles já começam a dizer que é contra, porque eles não querem participar efetivamente. No mundo todo é assim, e nós não estamos conseguindo ainda. Espero que nesse próximo congresso nós possamos eleger e começar a colocar esse debate. Eu acho que é importante o que você fez para a gente podermos avançar cada vez mais. Eu acho que é importante pulverizar isso. Se existe já uma semente, né, algo seminal que está na página nossa. É necessário pulverizar isso, porque esse é o futuro dos Correios. Senão, o que vai ser votado futuramente vai ser a abertura de capital, enfia de goela abaixo, sei lá quem, Mercado Livre, compra o Correio e pronto, acabou, financia o Correio dessa forma. Companheiro Emílio, nós vamos dar a palavra para o companheiro Joaquim aqui, mas eu tenho certeza que essa pauta aí, eu quero comungar dessa ideia, viu? O documento que nós fizemos para entregar para o presidente Lula já consta o fundo, já está lá no fundo, tá? Você lê depois, porque são quase 200 páginas, mas tem uma página exclusiva sobre financiamento, como a regulamentação do setor postal brasileiro. E a presidente Dilma, quando ela sair, aquela nova lei, no seu artigo 3º já fala que o Correio pode criar as subsidiárias. Não criamos porque nós não quisemos ainda para diminuir os custos, tá certo? Mas existe. Companheiro Joaquim. Bom, acho que o tempo começa agora, né? Senão já acabou o meu tempo. Eu já falei algumas coisas antes, não vou repetir o que eu já falei, mas eu quis vir aqui para chamar atenção para algumas coisas que eu acho importantes e que está nesse debate aqui, estava entre os dois companheiros ali, que é muito importante. Eu anotei aqui projeto de Correios, projeto de sociedade e militância silenciosa. O que são essas três palavras, essas três colocações que eu me lembrei de dizer? Agora, no almoço, estava conversando com alguns companheiros e já há uns 6 anos atrás, em Canoas é um polo, vamos dizer assim, um polo industrial e por conta da Petrobras, um polo metalúrgico importante, e não pelos Correios, mas eu fui chamado justamente pela minha participação lá dentro dos movimentos sociais, né, a falar, como sabem que eu trabalho no Correio, para falar sobre a questão de participação, um fundo para desenvolvimento do setor logístico. Eu me lembro que, à época, eu conversei com algumas pessoas, claro, não preciso nomear aqui, e o Correio não teve interesse nem sequer em desenvolver aquilo. Claro, foi uma conversa lá que se teve e tal, vieram tantas coisas depois e, enfim, e a política andou. Mas por que eu falo isso? Veja, desenvolver um país como o nosso é um esforço muito grande. E o Correio no setor logístico é o maior instrumento público federal que existe em termos de ligação. E quando nós falamos nisso, né, claro que daí no setor de logística temos estrada, temos um monte de coisa, quer dizer, é muito amplo. Mas a questão de um fundo para desenvolvimento do setor de logística, naquela época, era algo que já se pensava por conta de que estradas, ferrovia, um monte de coisa que envolve o setor de logística. Bom, por que eu estou falando nisso agora? Porque agora nas eleições nós vamos de novo estranhar a nossa cara, né, que é assim que a gente faz, né, e pedir voto. E quando a gente pede voto, as pessoas sabem que a gente é do Correio. E eles veem a situação que nós estamos. Então, assim, ter projeto para o Correio, muito bom. Que bom que nós temos, que bom, mas nós precisamos saber qual é o projeto, porque nós vamos ser questionados sobre isso. Então, esse comitê tem que nos dar algum tipo de informação para nós alinharmos essas falas, né? Isso eu acho que é fundamental. A outra coisa que eu falo é projeto de sociedade. Veja, projeto de Correios é umbilical, né? Não adianta nós falar para o cidadão falando do Correio, falando só de nós, né? Nós temos que falar do Correio dentro da sociedade. Ou seja, que essas informações também digam de desdobramento que acresçam a questão social, porque senão a gente não convence para nada, né? Tempo, companheiro. Claro. E a questão da militância silenciosa é assim, muitos até não falam em política, sabe? O eleitor não fala, ele vai ali e tal, mas ele escuta, né? E quando ele escuta, ele quer solução. Então é uma reflexão já que nós estamos propondo. Lula, amigos Correios, o amigo também diz o que é bom, mas também tem que dizer o que é ruim e tem que dizer o que pensa. É por aí. Obrigado. Estamos encerrando a discussão sobre
o comitê. Então, a partir de hoje, inicia o primeiro Comitê Nacional Lula, Amigo dos Correios, criado em Porto Alegre no dia 8 de agosto de 2026. E o encaminhamento é que se faça em todo o país. E aí já tem uma meta, como está passando em outros estados aí, já estamos conversando, que na próxima semana a gente faz uma reunião, Roque, um vídeo, viu, presidente Oswaldo, com todos o país todo, para a gente poder, na próxima semana, já começar a fazer as criações nos estados e vamos trabalhar. A partir do dia 28, a ideia do Comitê Central é unificar todas as categorias no comitê mais presencial, no local onde podemos receber todas as informações dos encaminhamentos. Hoje já temos alguns encaminhamentos, temos algumas ações que são feitas, que nós podemos ser feitas. Primeiro, é que era Bora Espalhar e Porta-Voz do Lula, que são o eixo central de pegar as informações do governo, jogar na militância, jogar na sociedade para poder nos fortalecer, tá certo? Então, a partir de hoje, dia 8 de agosto de 2026, foi criado o primeiro Comitê Lula, Amigo dos Correios, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Beleza? Agora é contigo. Tá certo. E daí depois a gente retoma. Perfeito. A orientação aqui é que, a partir de agora, tem algumas questões que é muito mais localizada. Nós estamos finalizando a transmissão feita nacionalmente. Agradecemos as pessoas que participaram, várias pessoas no país todo, participaram desde de manhã, e que nós agradecemos a participação deles e também posso contribuir a partir de agora em todos os estados com mais força. Um forte abraço a todos e a todas e que Deus nos abençoe. Rodolfo, mais de 1.300 pessoas acessaram a live a nível nacional para assistir o encontro estadual aqui. Parabéns a todos e todas.